Bom dia, alunos e alunas do nono ano. Tudo bem com vocês? Então, professora nova na área, isso mesmo. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Max, eu sou a sua coordenadora pedagógica, mas aqui na nossa sala virtual eu vou ser a sua professora de cidadania moral e ética às quintas-feiras. E nas sextas você vai ter aula de arte comigo. Isso mesmo, é. Então, eu preciso que você pegue o seu material de cidadania moral e ética, que é o seu livro e o seu caderno, né? Para que a gente possa começar o nosso trabalho. Esse aqui é o seu livro, Cidadania Moral e Ética, e nós vamos utilizar esse livro aqui durante as nossas aulas nas quintas e nas sextas-feiras o nosso livro de ética, o nosso livro de arte, desculpa. Você pode ter um caderno, né, e dividir o caderno a metade para a ética e a metade para a arte, tá? Não tem problema, tá certo? Mas você precisa de fato ter um caderno para essas duas disciplinas, tá bom? Então tá. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre cidadania moral e ética. O que você entende por cidadania moral e ética? Você está no nono ano, não é isso? Nono ano. Então, isso quer dizer que você estuda ética mais ou menos há uns 3 anos? É isso? Tem 3 anos? Não, muito mais que isso. Você estuda cidadania moral e ética desde o primeiro ano, nos anos iniciais lá do ensino fundamental, né, do nosso ensino fundamental. Então, quer dizer que você estuda cidadania moral e ética desde do primeiro ano. Então, tem 8 anos que você estuda essa disciplina. Isso quer dizer que você já sabe muita coisa sobre cidadania moral e ética. Então, para você, não é muita surpresa o que nós vamos falar aqui durante as nossas aulas, né? As nossas problemáticas que nós vamos discutir aqui, que nós vamos entender, né? E isso vai ser muito legal, muito bacana. Então, eu tenho algumas dicas para você, né, para que você tenha um resultado satisfatório aqui nas nossas aulas, tá certo? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Então, gente, primeira coisa, é muito importante que você de fato assista essas aulas, né? Se comprometa a assistir às aulas. Por quê? Porque essa disciplina, ela não vai ter no modo presencial, 100% online. Então, tudo sobre ética e arte você vai ter aqui nas nossas aulas virtuais. Então é importante que você se comprometa, que você assista essas aulas. Não fique passando essa aula para frente, né? E vá direto lá na atividade, no exercício, para que você não perca tempo. E o que eu quero te dizer é o seguinte, gente: estudar nunca é perda de tempo. Nunca é. Você tem que mudar a sua forma de enxergar os estudos, né? O estudo, o aprendizado, ele é um presente e não um peso e não um sacrifício. Então, tudo que você aprende aqui vai servir para a sua vida prática e vai servir para você conquistar os seus sonhos. Então, se encante por isso, né? Porque a partir do momento que você gosta, que você internaliza aquilo como uma coisa positiva, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve. E eu espero contribuir para que essa disciplina, né, venha realmente somar na sua vida como pessoa e como profissional. E que ela também te ajude a conquistar os seus sonhos, tá certo? Porque é claro que você é um adolescente cheio de sonhos. Você está aí no início da sua vida, né? E você quer conquistar o mundo, não é isso? Você quer ter uma profissão, você quer ter sucesso, você quer ser reconhecido. E para que isso tudo aconteça, você tem que se encantar pelos estudos. Porque o estudo é uma chave para você abrir todas as portas, tá? Que você deseja abrir. Bora lá? Então vamos estudar? Então tá, já que você já pegou o seu livro de ética, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que vamos trabalhar nessa disciplina. Vamos ler comigo? Durante as nossas aulas, eu espero que os princípios norteadores dos temas escolhidos sejam estudados com afinco por você e que a sua ética seja construída a partir das situações propostas. Pense, reflita e se torne uma pessoa mais ética e mais humana a cada dia.
Desenvolver, manter e seguir uma ética é algo muito difícil nos dias atuais, principalmente se analisarmos como a nossa sociedade estimula a competição, já que não promove de fato igualdade de oportunidades e condições. Entenderam? Pois é exatamente isso. Então, essa disciplina, ela nos auxilia, né, em enxergarmos a vida, né, de uma forma diferente, com mais moral, com mais ética, enxergar a coletividade, não ser egoísta, né, e entender que o mundo não é uma selva, né? O mundo ele foi uma selva lá na pré-história, quando a gente tinha que competir com os animais, o alimento e etc. A gente não vive mais isso. Hoje, nós temos o conhecimento e é ele que vai abrir as portas de tudo. Então, nós não precisamos competir com ninguém além de nós mesmos, né? Então, a sua competição, ela é interna. Você tem que ser melhor a cada dia, melhor do que foi ontem. E você tem que ser pior do que você vai ser amanhã. Então, cada dia é um processo. Cada dia você vai melhorar um pouquinho, até você conseguir ser uma pessoa preparada, né, para você chegar onde você quer chegar. Então, não precisa preocupar com o outro, não precisa competir com o outro. Você precisa somente ser melhor a cada dia, ser melhor do que você foi ontem. Entendeu? Então é isso, né? E como é que você vai conseguir ser melhor? Principalmente sendo humano. E você sabe que, olha, tanto que é fantástico isso. A melhor forma de você aprender é você ensinar. Então, gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente ganha tudo de graça, né? Você está respirando o ar aí de graça. Você está enxergando esse mundo maravilhoso que é um presente a cada dia, de graça. Você não pagou por nada disso. E por quê? E por que não fazer isso pelo outro? Então, tanto que a natureza ela ensina pra gente, né? A melhor forma de você aprender é ensinando. Então, a competitividade não está com nada. O que você tem que fazer? Você tem que ensinar aquilo que você sabe sempre. Porque através dessa atitude você vai melhorar a cada dia. E não só como pessoa, você vai aprender mais. Ok? Bora lá, vamos começar? Então vamos. Você já sabe o que vamos aprender aqui na nossa disciplina. E o nosso tema de hoje é natureza e liberdade. O que tem a ver essas duas coisas, hein? Natureza e liberdade. Bora lá? Então vamos. Aqui nós temos o tema do nosso capítulo 1, que é natureza e liberdade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Observe as imagens abaixo e defina em um comentário o que é liberdade. A gente tem aqui uma pessoa que supostamente está presa, né, em algum lugar. Aqui nós temos uma pessoa que está liberta, né, e a gente tem uma associação aqui aos pássaros, né, que é uma forma de liberdade, o voo. Não é isso? E a gente tem um ratinho preso aqui. Não sei se é um hamster ou se é um rato não comum. E a gente tem aqui esse cidadão com puxando esse peso aqui, né? Essa bola aqui de peso. Então tá. Então, me fala uma coisa, né? O que você acha que é liberdade? O que é ter liberdade, né? A gente fala muito sobre isso, né, sobre liberdade. E como você se sentiria se a sua liberdade fosse tirada de alguma forma? Né? A gente observa que muitos animais eles são presos em jaulas, são presos em gaiolas, né? E são privados da sua liberdade. E o que você acha disso? E outra pergunta muito importante: você é livre? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 perguntas sobre esse tema. Então, eu quero que você
copie essas perguntas aí, né? Dos conhecimentos prévios. Vamos lá? Quero que você copie essas perguntas. A primeira pergunta: você acha que tem liberdade? Você tem liberdade? Essa é a pergunta. Primeira pergunta, aí no seu caderno. Você tem liberdade? Vamos lá? Segunda pergunta: como você se sentiria se a sua liberdade fosse tirada? Está aí no cantinho do seu livro. São essas as perguntas. Terceira pergunta: observamos muitos animais presos em gaiolas e em jaulas. Esses animais têm liberdade? O que você acha disso? E a última pergunta: você é livre? Eu quero que você responda, né? Essas 4 perguntas aí no seu caderno, faça o registro e me envie, tá bom? E aí a gente vai falar agora a questão da liberdade. Bora lá? Então a gente tem um texto aí, você pode acompanhar pelo seu livro aqui na tela, né, no nosso quadro virtual, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto, a questão da liberdade. A liberdade indica um estado, uma qualidade da pessoa humana. Para o filósofo Norberto Bobbio, a liberdade está relacionada à igualdade e justiça. Para ele, a liberdade é o valor supremo do indivíduo em face do todo. Enquanto a justiça é um bem supremo do todo, enquanto composto das partes. A humanidade passou por nebulosas sombras nas quais viveu não apenas a escravidão física, mas principalmente a escravidão do espírito. Aprisionado a uma época mitológica, o homem se digladiava com as forças da natureza. Diante do medo, desenvolveu uma inteligência imaginativa, fantasiosa e racional, voltada para explicar as forças assombrosas da natureza. O mito veio apaziguar uma inteligência envolvida pelas fantásticas forças que se manifestavam na natureza. Ligado à religião, o mito teve a função de explicar a realidade não compreensível para o homem, em que a própria natureza se apresentava indomável terrificamente. Os estudiosos observam que, já numa fase de transição, os poemas homéricos, embora ricos em imaginação, situações e acontecimentos fantásticos, raramente caem na descrição do monstruoso e do disforme, significando que a imaginação já se estruturava com base em um sentido de harmonia, de proporção, de limite e de medida, coisas que a filosofia levaria inclusive à categoria de princípios ontológicos. Portanto, a fase mitológica que o homem passou no seu desenvolvimento e no domínio da natureza é um período voltado para a sacralidade da natureza devido às suas forças incontroláveis e indomáveis. A razão humana encontrava-se limitada. O sagrado é um dos aspectos fascinantes da fase mitológica. A liberdade não é questionada, porque o homem aceita o poder da natureza sobre si mesmo. Assume uma atitude conformista, reverencial, diante de seres naturais que se impõem a ele por sua majestosa e destruidora força. Os gregos nos fornecem uma riquíssima literatura baseada nessa fase. A fase mitológica segue-se o nascimento da filosofia. Mito e razão irão conviver harmonicamente, sendo impreciso e difícil estipular quando um termina e o outro começa. A natureza permanece como objeto de análise nos primeiros instantes da gênese da razão. A referência à arte, à religião e às condições sociais, políticas e econômicas é essencial para se compreender as condicionantes do nascimento e de determinadas ideias. No mundo grego, particularmente, foram essas condições que criaram as primeiras formas de liberdade institucionalizada e de democracia. Foram elas que também tornaram possível o nascimento da filosofia, que se alimenta essencialmente da liberdade.
A filosofia nasce do voo do homem rumo à liberdade. De forma poética, o homem rompe com os temores de uma natureza terrificante e ameaçadora e se joga na aventura em busca das causas e razões que explicam a sua própria realidade. A realidade é apresentada em uma totalidade, de início no pensamento épico, na forma mítica, para logo dar lugar ao pensamento filosófico, de forma racional. A deusa da razão, que fundamenta a liberdade humana, a filosofia nasce com libertação pelos logos, pela utilização da razão. A grande epopeia da humanidade é a descoberta e o uso da razão. Como afirma Bobbio na sua teoria política, a liberdade de um indivíduo e da coletividade pode ser distinguida com base no diferente sujeito histórico que é portador de uma e de outra. Usa o termo liberdade negativa para o primeiro, liberdade positiva para a autodeterminação para o segundo. A liberdade na história da filosofia. Antiguidade. Ao contrário dos naturalistas que se concentravam no tema da physis da natureza, Sócrates concentrou definitivamente o seu interesse na problemática do homem. Os primeiros estão voltados para o exterior de si mesmo. Com Sócrates, há um movimento inverso, a introspecção, mas, diferentemente dos sofistas, o filósofo atingiu a essência do homem, a sua alma. Sócrates entende por alma a razão humana, a inteligência e a sede de nossa atividade pensante e eticamente operante, a consciência e a personalidade intelectual e moral. O homem é alma e usa seu corpo como instrumento. Em Sócrates, dá-se uma revolução do homem sobre si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. O autodomínio é considerado as bases das virtudes e, substancialmente, significa domínio da razão sobre os instintos, significa tornar a alma, a psique, senhora do corpo e dos instintos. Diante dessa descoberta, pode-se compreender que Sócrates tinha identificado expressamente a liberdade humana como esse domínio da racionalidade sobre a animalidade. O homem livre é aquele que possui controle sobre si mesmo, que sabe dominar seus instintos, as suas paixões, assim como o verdadeiro escravo é aquele que, não sabendo dominar os seus instintos, torna-se vítima deles. Portanto, o verdadeiro herói não é aquele que vence todos os seus inimigos, os perigos, as adversidades e o cansaço externos, mas sim aquele que sabe vencer os inimigos interiores. O sábio é aquele que venceu suas paixões interiores. É aqui que se encontra a grande novidade sócratica. A razão se revolta sobre si mesma. Há uma inflexão sobre as grandes questões antropológicas. Gente, isso define exatamente a abertura da nossa aula de hoje. E foi exatamente por conta da liberdade, né? E a ideia de liberdade durante toda a nossa história, né? E a história da filosofia, do surgimento do pensamento filosófico e dos ensinamentos de Sócrates, que eu trouxe para vocês, né? O conceito da questão do competitivismo, né? E de você entender que você tem que saber que você não precisa competir com ninguém, além de você mesmo, né? E que se você quer resultados positivos na sua vida, se você quer atingir as suas metas, os seus objetivos, você tem que se conhecer. E é exatamente isso, né, que Sócrates quis ensinar para a gente. A liberdade, ela é interna e não externa, né? Por quê? Porque você tem que
aprender a dominar o medo, né? Porque muitas vezes tudo acontece na nossa mente, né? A nossa mente que nos faz prisioneiros, né, de certas situações. E a filosofia, ela te dá a possibilidade de você enxergar as coisas, né, com um distanciamento, né, de forma, de forma externa. Como a melhor forma de você enxergar a ilha? É estando na ilha ou de fora da ilha? De fora da ilha. Fora da ilha você consegue entender a extensão, o tamanho da ilha, né? O que tem naquela ilha, qual é a vegetação, quais são os animais, quais são os perigos, onde tem a água. Não é isso? É exatamente isso. Então é exatamente isso que a filosofia ensina pra gente, né? É você pensar e compreender e não se deixar tomar pelo medo, né? Pelas armadilhas da nossa mente. É você começar a analisar as coisas de como elas são, né? Quantos anos, né, na nossa história, durante toda a nossa história, nós fomos escravos do medo, né, da manipulação de pensamento. E isso influenciou, peraí. Então, tudo isso aí que nós lemos, né, a respeito da liberdade na história da filosofia, ela traz justamente isso, né, as prisões mentais, né, tudo aquilo que era realizado através dos movimentos que as pessoas faziam, né, para dominar através do medo, né, através da manipulação, a mente das outras pessoas. E essa manipulação e a nossa própria mente, ela nos aprisiona em uma situação que muitas vezes, né, que por medo, que por insegurança, a gente não sai dela, né, daquela situação. E isso acontece nos dias atuais, né? Isso faz parte da humanidade. E a filosofia, ela explica muito bem isso, né? A forma de você enxergar as coisas, né, sem manipulação, a forma de você enxergar o todo, né, por fora, igual eu expliquei a situação da ilha. Então vamos lá, depois da gente ler aqui esses conceitos, né, sobre o que pensava, né, o que trouxe Sócrates em relação à alma e à razão humana, né, em relação à questão da inteligência, né, do nosso pensamento, de você agir de forma ética. E diante disso tudo que nós vimos aqui, né, desse texto, eu quero que você faça o seguinte: você vai ler esse texto novamente, você vai grifar as ideias principais, né, desse texto, e você, depois de grifar todas essas ideias, você vai fazer um resumo, né, daquilo que é principal aqui, qual a ideia principal desse texto, vai fazer um resumo e depois você vai organizar um mapa mental sobre isso, tá certo? Então essa é a sua primeira atividade agora de casa, tá? Para você fazer após o fim daqui da nossa aula, tá certo? E aqui nós temos atividades, né? E na sequência nós temos aí a página 10.